Quem é o Renan Menucci? Olha, nas palavras de Anthony Robbins, eu construí esse filho da puta do Tony Robbins. Né? Eu era um cara fracassado e eu construí esse cara. O Renan Menucci é o cara que eu construí. Esse cara que está em eterna reconstrução. E o Renan Menucci é um cara que busca se autodesenvolver todos os dias e ajudar as outras pessoas a se autodesenvolverem também. Isso aí está tudo conectado com esse processo da ansiedade. E olha só, Valbert, detalhe, eu estava ansioso agora antes da live. Que história é essa, Quem não Renan? Você é terapeuta? Eu estava ansioso. Não sei você, mas eu fiquei ansioso por essa live. Né? Mas era muito. aquela, mas é aquela ansiedade boa, né? Digamos assim, não era aquilo que estava me machucando, não estava me maltratando. Eu estava realmente esperando começar, porque eu estava empolgado aqui para começar essa live. E você? É seguir em frente, né? E isso está conectado com o processo da ansiedade também. Eu sou um cara que eu cresci com várias coisas que me induziram a me tornar cada vez mais ansioso. Então, teve questão familiar, né? Hábitos familiares que me induziram a ser ansioso, porque pessoas do meu cotidiano eram ansiosas, né? Estavam acostumadas com aquela rotina ansiosa. Também sofri questões que, durante o decorrer da minha adolescência e da minha vida adulta que me trouxeram certas ocasiões que quando aconteceu eu também ficava ansioso, né, que daí já é uma outra questão. E também aconteceu algo durante a minha vida em relação à ansiedade, que era parecido com isso que a gente acabou de comentar. Alguns momentos eu ficava nervoso, ou sentia alguma outra sensação, ou ficava até empolgado, e confundia com ansiedade. E quando eu confundia com ansiedade, eu dizia para minha mente, nossa, estou ansioso. O que a minha mente me dizia? Você está ansioso. E eu entrava no loop, ficava ansioso, perdia o controle e tinha uma crise. Né? Então, o Renan Menucci é um cara que eu construí principalmente porque eu era muito ansioso. Tá? Quando eu falo o Renan Menucci eu construí, isso é muito interessante, porque quando eu comecei, eu não era Renan Menucci, eu era Renan Batista. Eu era Renan Viana Batista. Né? E daí, bem quando eu comecei a trabalhar com hipnoterapia, que eu mudei para tudo isso, foi quando aconteceu o momento onde meu pai me registrou. E daí eu ganhei o Menuce. Daí quando eu ganhei o Menuce, eu já estava usando esse nome no trabalho, né? E foi quando aconteceu a virada de chave do desbug. Eu passei realmente a usar isso na minha vida. O que é o desbug? O desbug é você simplesmente conectar o teu eu real com o presente, com aqui, com agora. Né? E isso faz parte do Renan Menucci. Porque o Renan Menucci é um desbug. Né? Eu trago o desbug com a minha essência. Eu trago a minha presença como essa essência do desbug. Veja bem, eu era um cara que eu não conseguia estar presente no aqui no agora. Eu estava sempre pensando no que eu ainda ia fazer, né? E quando eu estava pensando no que eu ainda ia fazer ou no que eu não conseguiria fazer, eu deixava de estar presente e de fazer o que eu tinha de fazer no agora para realizar a minha vida. Isso tem uma certa relação com a ansiedade, não tem, Valbert? Tem, demais, Renan, demais. Algumas pessoas vão dizer que a ansiedade é o excesso de futuro. E, de certa forma, é sim, essa questão está certa. A ansiedade é o excesso de futuro. Nosso querido amigo terapeuta chegando aí, Carlos de gente boa Tales. demais, Carlos de Thaleson. Então, ansiedade é esse excesso de futuro. E a gente precisa se conectar com aqui e o agora, tá? Sentir-se presente no momento, né? Sentir que você está aqui fazendo parte de algo que está que tá te deixando bem, que tá deixando tua energia fluir. Vou dar um exemplo meu. Eu costumo gravar lives descalço. Como não mostra os pés, é uma forma de me conectar. Eu sinto a energia, eu estou no chão, estou sentindo o chão frio. É como se eu gerasse uma conexão mental com aquele espaço, entendeu? Então, a forma de me sentir, é uma âncora que eu criei para me sentir presente no aqui e no agora. E deixar as coisas fluírem da melhor forma possível. Renan, quando foi? Já vou começar com pergunta. Quando foi, mais ou menos, que você disse, não, agora essa bagagem que eu tenho é suficiente para criar esse mesmo desbug e transformar a vida das outras pessoas? Legal. Olha só, um detalhe que tu falou sobre né, ficar com o pé no chão. Eu aprendi isso com a neuropsicologia, a ficar com o pé no chão mesmo, não lembro em que momento, mas foi com a neuropsicóloga, e daí eu passei a praticar isso desde sempre, né? Eu passei com muitos psicólogos na minha adolescência, muitos psicólogos na minha infância, porque eu tinha vários problemas que me travavam, que me bugavam, vários traumas e transtornos. Mas só um detalhe que eu achei interessante é que na minha clínica física só entra descalço.
Na minha clínica física presencial, só entra descalço. Esse era o primeiro ritual. Entrar, quando entrar, não entra de qualquer jeito, não ia entrar de qualquer jeito na clínica. Entra, tira o calçado, coloca o pé no chão, e daí, como lá no Paraná às vezes estava frio, né, a gente ligava aquecedor e tudo mais quando estava muito frio, mas mesmo assim o chão ainda ficava um pouco frio. Né? Daí tocava o pé no chão, daí falava, tá frio o chão. E daí eu falava, verdade, sente o frio. Sente esse frio no chão. Sente a presença que pisar no chão te promove. Sente como é sentir a temperatura do ambiente quando você sente a planta do teu pé no chão e absorve essa energia do chão. Né? Então, isso é um ritual muito bom para a gente fazer. E já fica a primeira dica, a primeira técnica para divulgar a ansiedade na vida das pessoas. Né? Olha só, você caminhar descalço na sua casa, sentindo a planta dos teus pés, focando nessa sensação, é uma ótima âncora para você alcançar o estado de presença. E quando você alcança o estado de presença, você se desbuca de uma crise de ansiedade. Né? O que é uma crise de ansiedade, digamos assim? É quando eu não tenho controle, né, sobre aqueles sintomas da ansiedade. Como que eu consigo ter controle? O primeiro passo, ficar calmo, ficar presente, ficar consciente. E para isso a gente tem que ter uma âncora. E a gente vai fazer uma âncora muito poderosa no final dessa live, tá? Fiquem até o final, convidem mais gente para participar, porque vai ser sensacional. Vai ser muito bom. Essa âncora vai servir para mim, vai servir para o Valbert, vai servir para todo mundo. E Eu já eu vou já responder a digo, pergunta. Né? já vou aproveitando o ensejo do Renan. Se você está em casa assistindo essa live, está sentado no sofá, já tira o chinelo, joga o chinelo fora e coloca o teu pé no chão e sente essa energia, sente-se conectado com o teu ambiente. Isso vai fazer com que você crie uma âncora de presença, você vai sentir no aqui e no agora, isso é muito importante. E vai te preparar para o que vem nessa live, que vem a seguir. Olha, já vou dar spoiler. O Renan preparou um material para a gente aqui, quem tiver nessa live hoje vai ter transformação. Então, vai ser fantástica a live hoje. Mas, Renan, me diz, o método Desbug, que é aí a tua ferramenta, imagino que seja o teu carro-chefe hoje em atendimento, não é? Respondendo sim, é sim. Como se deu a criação desse método, Renan? Então, vamos lá. Né? O método Desbug começou a ser criado quando eu tinha 7 anos de idade. Foi o começo de história. É bem interessante. Eu sempre fui um cara muito diferente. Eu sempre fui um cara esquisito. Eu sempre fui um cara estranho. Né? De várias e várias outras maneiras que você possa imaginar. Desde ser um cara mais reservado e gostar de estudar, até o momento de eu ser realmente muito eu mesmo e as pessoas estranharem também. Quando eu era pequeno, se eu queria pular, eu pulava. Se eu queria correr, eu corria. E daí eu te digo, Valbert, eu faço isso hoje em dia. Com 25 anos, eu ainda faço isso. Então eu sou um cara muito estranho para as pessoas, porque eu faço o que eu tenho vontade. Né? Eu pratico, resumindo a história de pular, hoje eu pratico parkour, eu canalizei isso, né, de uma maneira mais criativa. Mas quando eu era pequeno, eu pulava, eu saía correndo, eu brincava, eu corria de maneira que as outras crianças queriam fazer, mas que elas não faziam porque elas tinham vergonha, às vezes, ou por já estar crescendo, ou por ter medo uma das outras. Eu não tinha tanto esse filtro da vergonha, eu era muito esquisito. E daí eu comecei a perceber que eu era diferente das pessoas, né? Então, como eu era diferente das pessoas e eu não me adequava aos grupinhos, ao geral, por não ter coisas em comum com eles, eles estavam buscando coisas totalmente diferentes do que eu buscava, ou estavam querendo só brincar, ou só... Eu não lembro bem, mas eu lembro que o pessoal da minha época, ninguém estava interessado em se desenvolver mentalmente. E esse já era o meu foco quando eu tinha 7 anos de idade. Né? Eu queria já buscar, já queria entender, já queria... Então, dos 7 aos 10, eu busquei isso na religião. Dos 7 aos 10 eu busquei na religião porque eu não conhecia nenhuma outra fonte. Então eu estudei a Bíblia, passei por várias coisas. Com 11 anos eu já era pregador de uma igreja, para você ter ideia. Né? E dali para frente, aos 11 anos, eu conheci o meu primeiro mentor espiritual e ele me ensinou a meditação. Então, a partir dos 11 anos, eu comecei a buscar dominar a minha mente. Foi aí que eu comecei a minha jornada de autoconhecimento. E eu entendi que a meditação não era só espiritual, mas era algo também físico, era algo que trazia presença, era algo que tinha a ver com o meu desenvolvimento pessoal e que aquilo é que realmente iria me desenvolver para me tornar quem eu queria ser. Porque eu vi, nossa, eu sou diferente dos outros, os outros estão seguindo por esse caminho aí, eu já estou vendo que eles vão se tornar no futuro. Eu já pensava isso quando eu era pequeno, de verdade. E daí eu pensava, se eu for por esse outro caminho, eu vou desenvolver quem eu sou, vou desenvolver essas outras coisas que eu sou inteligente, mas realmente eu vou né, empregar isso na minha vida e ter domínio sobre mim. Então, eu busquei desenvolver inteligência, eu busquei desenvolver meditação, busquei desenvolver várias coisas da mente. Eu ali dos 11 até os 18, eu foquei só nisso. Né? Quando eu cheguei no 18, eu conheci inteligência emocional.
E daí foi quando eu comecei a entender que nem tudo era só mente, pensamento. Tinha também a questão da inteligência emocional. Aos 18 eu já era terapeuta holístico, já trabalhava com terapias holísticas, mas não existia o desbug ainda, existia a ideia do desbug. Né? Já estava sendo. Já existiu o esboço do que seria, né? Exatamente, eu já estava formulando. Naquele tempo eu já tinha ideia de que eu ia criar esse método, mas eu ainda, né, ainda era um conjunto de ideias, digamos assim, né? Era exatamente o esboço, como você falou. E, e daí o que, que aconteceu? Eu comecei a empregar tudo isso na minha vida, estudei inteligência emocional e daí fui me especializar nessas outras questões. Aos 19, se eu não me engano, eu fiz o meu primeiro curso de hipnose clássica com o Carlos, né, que entrou aqui agora há pouco, nosso grande mestre, e foi quando tudo se abriu na minha mente. Quando eu terminei o curso, eu perguntei para ele, cara, eu posso ministrar um curso? Ele falou, olha, você tem que estudar um pouco mais, isso, aquilo, e ele me deu todo o apoio do mundo, e ali, poucos meses depois eu estava ministrando meu primeiro curso de hipnose. Só Né? te dando, só te cortando, desculpa, Renan, eu tenho que falar. Quero dar as boas-vindas. Tem muita gente aqui de outros estados, né? Tem o Marcelo Policarpo, que é um grande amigo meu lá de Piauí, está assistindo a gente. Temos espectadores de Portugal, nossa querida Bianca está assistindo diretamente de Portugal, que é o nosso público português. Então eu quero, de coração, todos que estão aqui, que estão entrando, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, porque está entrando gente, mas gratidão a todos por estarem aqui. Continue até o final, porque a live de hoje vai ser transformadora, tá bom? Cheiro no coração de vocês. Pronto, Renan, continue. Você é a estrela Gente, da noite. vai deixando a cidade e estado de onde que vocês estão falando, para a gente saber até onde essa live está chegando. Eu sei que está chegando. Estou falando da cidade tal, do estado tal, e aí a gente dá um alôzinho aqui para você. Fechou. Então é isso, né, Valbert? Onde que eu parei, Valbert? E aí você estava lá nos 18 anos com o Carlos, fez o curso de hipnose com ele, clássica, e decidiu desbravar, dar aulas também, né? Já com aquele esboço. Estava prestando atenção. Então, olha só. A partir daquele momento, eu foquei em ministrar cursos de hipnose, né? Bem nessa época, eu fundei o meu primeiro instituto, realmente, que era o Instituto Science Lux et Labo. E daí, quando eu criei o meu primeiro instituto, o meu primeiro curso eu lancei, eu estava financeiramente no fundo do poço. Estava doente, tinha acontecido várias e várias coisas. E daí eu lancei meu primeiro curso de hipnose. Tive 2 alunos. E daí, na sequência, meses depois, eu lancei o meu primeiro curso online. Aos meus 19 anos, naquela época, eu já estava começando marketing digital. Né? E daí, eu lancei meu primeiro curso online. Na época, era mensal. E daí, eu cobrei R$ 50 a mensalidade e tive 8 alunos. E daí, simplesmente, aquele mês, eu paguei o meu aluguel. Né? Na época, era R$ 400 o meu aluguel, eu paguei o meu aluguel naquilo ali. Beleza. No mês seguinte, o que aconteceu? Entre um mês e outro, eu conheci um coach, que é o meu mentor pessoal até hoje. E daí, com as instruções daquele coaching, com as instruções de coaching, aneladas à hipnoterapia e à hipnose que eu tinha aprendido com o Carlos de Talisson, eu consegui dar um salto daquele mês para o mês seguinte de R$ 400 para R$ 3.500. Então, eu ampliei a minha mentalidade de uma maneira extraordinária. Né? Só que durante todo esse processo, durante o ano inteiro, estava acontecendo um processo de depressão, de ansiedade, estava acontecendo muita coisa na minha mente. Então, no mês seguinte, após aquilo, eu comecei a piorar. 2 meses depois, eu tentei suicídio. E daí foi quando tudo começou a ir por água abaixo. Né? E daí eu pensava, nossa, eu tenho tantos conhecimentos, tantas coisas e não consigo. E daí procurei profissionais e profissionais, eu não conseguia ajuda, eu não conseguia ser ajudado, eu não conseguia seguir, eu não conseguia me permitir, né, passar por certas terapias, eu não conseguia. E daí o que aconteceu? Fui para uma outra cidade, na outra cidade comecei a tentar, não deu certo, né? E daí vim aqui para Fortaleza, na época, comecei a faculdade novamente, ou melhor, continuei a faculdade novamente, e daí na faculdade fui piorando, e chegou um momento que eu não estava mais nem saindo de casa de novo, eu já não estava mais saindo de dentro do quarto, daí eu consegui pedir ajuda à minha mãe veio e me levou. Quando eu cheguei lá, uma melhora rápida. Comecei a melhorar, comecei a trabalhar, foi quando eu me tornei coordenador de cursos, não queria morrer, eu queria me livrar do que eu estava sentindo. Quem perguntou, mas não queria morrer? Não é. A pessoa não quer morrer, ela quer se livrar do que ela está sentindo. Era uma dor muito profunda. Tá? É uma dor que você não consegue entender e quando você foca nela, ela expande e fica só a dor, não é algo racional. Né, e aí, Renan, é importante até puxar esse gancho. Quem colocou essa frase? Foi a Ângela, né? Acho que é a Ângela. Eu quero dar um alô aqui pro pessoal também de... Deixa eu ver aqui.
Bauru, interior de São Paulo, temos Guarapari, Espírito Santo. Então essa live está chegando aí em muitos estados, fico muito feliz. Temos a Sol, que é a nossa ADM da noite, de Itaiti, que está no escritório. A Sol fica só comentando, ela está aqui no escritório, bem na minha frente. É um prazer ter vocês aqui. Mas aí, puxando esse gancho que o Carlos falou, e o Renan colocou o assunto. Gente, olha, a live hoje vai ser densa, viu? Tudo isso tem a ver com ansiedade, tá bom? O Renan colocou algo muito importante quando ele falou de suicídio. Rio Grande da Serra, São Paulo. Seja bem-vinda, meu amigo. Onde eu fui ministrar o discurso presencial. Pronto, show de bola. E aí, as pessoas acham que o ato suicida a pessoa ela quer tirar a própria vida. E, na verdade, nem sempre é isso. O que ela quer tirar é a dor. Ela quer se livrar daquela dor emocional, porque uma dor física a gente consegue tratar facilmente com remédios. Mas a dor emocional, ela dói de uma forma diferente. Ela dói na alma, ela dói dentro. E a única forma que essa pessoa, infelizmente, às vezes encontra de lidar com essa dor é tirando a própria vida. Ela não quer morrer, ela só quer se livrar daquela angústia, daquela dor. Tá? Então, ela tem o gosto pela vida. Então, é importante, muito bem colocado a Ângela. Muito obrigado. Tem gente do Rio Grande da Serra também, Vitória, Espírito Santo. Gente, prazer ter vocês aqui. Continue, Renan. Não vou interromper você. Pode interromper à vontade. Então, Valbert, e daí quando eu cheguei lá, né, que eu me tornei instrutor de cursos e comecei a trabalhar, etc., só que daí foi piorando, e daí... Durante esse tempo, eu buscava, né, melhorar, fazendo cursos, treinamentos. E, assim, eu fazia muito curso, eu fazia muito treinamento. Inclusive, teve um psiquiatra na época que falou, você vai ter que parar de estudar, porque é isso que está te enlouquecendo. Né? Aí daí a psicóloga falou, não, esse cara é louco. Se estudar é o que está te fazendo melhor, se é o que está te ajudando. Daí eu ficava naquele embate, e aí, o que eu faço? E daí eu continuei estudando. Né? E isso me ajudou posteriormente a criar o Disbooks. Mas naquela hora, como eu estava em crise, eu não conseguia aplicar. Né? Eu não conseguia fazer aquilo funcionar em mim. Né? E daí, cara, aquilo foi piorando, e daí aconteceu a segunda tentativa. Quando aconteceu a segunda tentativa de suicídio, foi bem pior, eu entrei em coma, né, praticamente quase morri, e daí passei... Só que a segunda tentativa foi muito mais bem elaborada. Naquela época eu já era alguma coisa de farmácia, eu não me lembro agora, eu acho que é técnico de farmácia, não é técnico de farmácia, é auxiliar, não me lembro, enfim, eu entendi de medicamento. Tinha um conhecimento farmacológico mais avançado, né? Exatamente, era isso. Né? Então eu fiz a mistura de medicamentos que iria fazer com que, né, acontecesse o negócio realmente. Não tinha como sair. Né? E daí, quando eu fiz aquilo, eu ainda tentei me hipnotizar para esquecer do que eu tinha feito. Né? E daí, simplesmente, depois me encontraram, e daí, durante o mês seguinte inteiro, eu não conseguia lembrar do que estava acontecendo. Eu fiquei com problema de memória. A minha mente ficou ali realmente bugada durante o mês. Eu não consegui lembrar do que tinha acontecido no dia passado, se era no dia anterior, se fazia um mês. E eu ficava perguntando a mesma coisa várias vezes para minha mãe durante o mês inteiro. E daí, durante os outros meses seguintes, eu só fui piorando. E chegou um momento que eu olhei para minha mãe e vi que a minha mãe estava ficando com depressão de tentar me ajudar. E daí, simplesmente, ela falou o seguinte: você quer viajar para ir lá para o seu pai, para ver se melhora, né? Num novo lugar, um novo ar, talvez melhore, etc. Eu sabia que não ia melhorar, mas só para sair dali, para não ver mais ela sofrendo por mim, eu fui. Quando eu cheguei lá, só piorei. Era crise por cima de crise todo dia, crise por cima de crise, e o negócio piorando, e as pessoas falando que eu não tava, que eu estava daquele jeito, que eu não queria trabalhar, porque eu tinha preguiça, né? Porque eu não queria fazer o que tinha que fazer, e eu ficando cada vez pior e vendo. Grava isso aí, grava o ponto. Eu vou te interrompendo porque tu está trazendo questões, cara, muito importantes. Cara, gratidão por você estar compartilhando isso com a gente, tá? Se você que está ouvindo, que está assistindo essa live, também está passando por isso, você está no lugar certo, tá? Aqui é um lugar sem julgamentos. Aqui é como se fosse uma grande clínica que está chegando em várias pessoas em vários estados. E eu fico muito feliz de estar fazendo isso com o Renan. E aí o Renan estava falando que as pessoas julgam, Renan. Às vezes você está tendo uma crise ali de ansiedade que chegou a uma depressão, e você não tem forças físicas de levantar da cama. Porque o teu psicológico já rodou uma programação tão devastadora na tua mente
que biologicamente o teu corpo começa a responder. Então, tu vai parar de produzir ocitocina, serotonina, que são hormônios do prazer, da felicidade. E se teu corpo está com déficit desses hormônios, você não tem alegria em nada. Você não tem prazer em fazer nada. Logo, você não quer sair da cama. E as pessoas que não conhecem, infelizmente, vão te julgar, vão dizer, você, olha aí, o desocupado, levanta. E a frase pior, isso que eu já escutei pessoas falando, isso aí é falta de Deus. Gente, muitas vezes essa pessoa está até buscando um autoconhecimento na religião. Mas a depressão e a ansiedade é um processo que não tem nada a ver com religião. Chega a ser, por muitas vezes, algo fisiológico. Então, se você tem pessoas perto de você que sofrem com ansiedade, existem frases que você não deve dizer nunca para essa pessoa. Postei uma história falando sobre isso. Renan já vai ler nesse comentário e já traz para a gente. E aí, o que é que acontece? Existem palavras que você não deve dizer para uma pessoa que está passando por uma crise. E eu vou dizer, e anote, nunca mais diga isso para uma pessoa. E é o seguinte, uma das frases que o ansioso escuta muito é o seguinte, isso é besteira, logo, logo passa. Ou então a frase que me chateia muito, que é o seguinte, você só precisa se acalmar. Se fosse tão óbvio assim, essa é muito chato. Se fosse óbvio assim, você se acalmaria. Só que o teu corpo... você não faria terapia, não teria ninguém com crise de ansiedade, porque é só ficar calmo. Só que naquele momento da crise, quem assistiu a live ontem sabe os processos que rodam. Se você perder a live, está salva. Você está entrando num processo de luta e fuga e você está rodando diversos mecanismos de defesa dentro de ti que vão te impedir mentalmente, fisiologicamente, de ficar calmo. Então, não peça nunca para essa pessoa ficar calma. O que você deve fazer com essa pessoa no momento da crise é tirar o foco dela dos sintomas. Valves, como é que eu faço isso? Aí você vai ter que entrar lá no link da bio, lá no grupo do WhatsApp VIP, onde tem vários vídeos ensinando a você fazer isso de forma gratuita, tá? Então, não agora, mas quando acabar a live, você corre no meu perfil e clica no link da bio e já cai no grupo. E na live de ontem eu falei sobre isso também, ensinei alguns métodos e também tá salvo aí. Continua, Renan. Show de bola. O Ed falou assim, a ansiedade, acredito eu, tem um tempo de cura para cada um. Com certeza, né? Cada pessoa tem um tempo diferente, inclusive cada pessoa tem um tipo de ansiedade diferente, uma questão diferente, como a gente vai entender lá dentro do grupo do Valbert. Então, gente, quem ainda não está no grupo, clica lá no link da vida do perfil, no final da live cai para dentro. Como é, Valbert? O Edi Oliveira. Edi, muito bem, cara. Você colocou muito bom. Porque são processos. Tudo na vida são processos. Só que cada organismo, físico e mental, vai responder de forma diferente a cada processo. Então, o Renan, enquanto terapeuta, vai me entender. Nós já atendemos há muito tempo pessoas com ansiedade, pessoas com depressão. E nós sabemos que uma técnica, uma abordagem que funciona para uma pessoa, às vezes não vai funcionar para outra. Já aconteceu também de uma pessoa não se identificar com o terapeuta, mas se identificar com o outro, porque a abordagem dele é diferente. Então, são processos. Às vezes, o terapeuta esquece, nossa, isso é um erro gigantesco, porque ele não está lidando com máquinas, ele está lidando com pessoas que têm crenças diferentes, que têm valores diferentes. Então, já aconteceu de pessoas virem de outros terapeutas para mim, e já aconteceu de eu sentir que o meu cliente não está se adaptando ao meu método de terapia, encaminhar ele para um amigo, dizer, olha, tenta com esse rapaz aqui, tenta com o Renan, por exemplo, o método dele é diferente, porque a nossa missão não é fazer cliente, a nossa missão é fazer pessoas bem emocionalmente. Pessoas que tenham, como nós estamos aqui, estão com a planta do pé no chão, firmadas e centradas. Essa é a nossa missão, principalmente nessa semana e com essa live de hoje. Tá? Então, pode a Ângela colocou, já tive depressão profunda. A Sol colocou, já falei isso para uma amiga. Cara, estou gostando muito da participação de vocês. A Sandra colocou exatamente. Pois é, Sandra. É exatamente isso que nós estamos falando. Cada pessoa tem um processo diferente de resposta e são seres diferentes.
Isso é muito importante. Muito bom, Valbert. Então, olha só, né, quando aconteceu, voltando lá para a nossa história, né, quando aconteceu isso, que eu percebi que estava naquele duplo de crises e tudo mais, eu já estava, né, pela terceira vez. E assim, ó, para não deixar eu mentir, minha mãe acabou de entrar na live, tá? Minha guerreira aí, é o que cuidou de mim esse tempo todo. Mais uma vez, mãe, gratidão por ter cuidado de mim durante todo esse processo, por ter me aguentado e por ter ficado bem. Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, é muita compreensão que a pessoa tem que ter com o outro para poder entender quando as pessoas estão nos processos de crise. Né? Como a gente falou, é muito fácil julgar. É muito fácil tu olhar para o outro e dizer, olha, é só ficar calmo. É muito fácil tu olhar para o outro e dizer que ele não quer trabalhar. É muito fácil tu olhar para o outro porque simplesmente tu não está olhando para o outro. Tá? Tem uma frase que eu carrego que fala assim, eu te vejo. Quando eu falo eu te vejo, também te amo, mãe. Quando eu falo te vejo, eu estou olhando para você, eu estou olhando para a tua dor, eu estou olhando para o que tu está sentindo, entende? Quando eu falo eu te vejo, eu estou falando eu te vejo. Tá? Então, olhe para as pessoas de verdade. Eu te convido de verdade a olhar para as pessoas. Pé no chão, cabeça nas nuvens e o olho no olho. Grava essa frase na tua mente, é um código de desbugue. Se você olhar para a pessoa e sentir ela de verdade, você vai poder realmente ajudar ela. Tu quer ajudar a pessoa? Olha para ela, tá? Olha para ela. E lembra, para poder tu ajudar o outro, às vezes primeiro você tem que se ajudar, tá? Então, quando você se ajuda, você entende como que faz para chegar lá e daí você aprende para poder ajudar o outro. E foi isso que aconteceu comigo. E aí a gente conecta novamente com a minha história. Né? Lá, o que aconteceu comigo quando eu estava lá? Eu percebi que eu não tinha mais saída, que eu não aguentava mais. Né? Eu vi a minha família cogitando, falando escondido, que iriam me levar para uma clínica para me internar, para eu ficar lá internado. Isso daí seria um fim para mim. Né? Então, o que aconteceu? Naquele momento, estava próximo à virada de um ano. Quando foi na virada do ano, no dia 1 do ano, eu decidi, é hoje. Vou acabar com tudo. Né? Hoje é o último dia, decidi que eu não aguento mais sofrer. Eu não estava numa crise pesada, mas eu estava num momento em que eu tinha decidido que não queria mais voltar a sentir aquelas crises, já que eu não conseguia lidar com elas. Então eu fui lá na mata, fiz uma fogueira, sentei, né? E daí me conectei com o meu eu superior, de certo modo, pois eu fiz uma oração e falei, Deus, é agora, ou resolve ou resolve. Naquele momento, eu tive um insight da minha vida. Eu simplesmente parei e pensei, poxa, já vou desistir mesmo? Por que eu não pego tudo que eu sei, crio alguma coisa e aplico em mim? Né? E foi aí que nasceu o Desbugs. Foi aí que começou o negócio. Naquele momento, meu pai, que nunca ia lá onde eu estava, que tem dificuldade, ele dorme de abraçar pessoas, ele chegou lá. Eu arrepio também contando, não tem como, né, cara? Meu pai chegou lá e daí ele me deu um abraço. Naquele momento, ele chegou lá e me deu um abraço. Aí me levantou, me pegou pela mão e me levou lá para conversar depois, né? E daí, depois daquilo, no mesmo dia, quando eu cheguei em casa, isso a gente estava na casa dos meus avós, na Fazenda Menuce, quando a gente chegou em casa, eu peguei a minha agenda e eu criei um esqueleto da ideia do método Desbugue-se. E olha só, veja bem, eu tomava uma porrada de medicamentos, né? Eu estava mental e emocionalmente acabado, meu corpo estava ali debilitado, né? Eu realmente não produzia as substâncias que eu precisava produzir para poder me sentir bem. Os medicamentos não estavam me ajudando, estavam me deixando mais bugado, infelizmente. Eu não... Vem cá, gente, ó. Eu não estou falando que medicamento não funciona. Estou falando que não estava me ajudando, tá? Deixa isso bem claro, que às vezes eu falo isso e as pessoas acham que eu sou contra medicamento, de forma alguma. O medicamento muitas vezes é necessário e ajuda sim. Estou falando que a quantidade de medicamentos que eu estava tomando, a forma que me foi passado, não estava funcionando para mim e estava acabando. E daí o que aconteceu? Eu pensei, eu preciso parar de tomar remédio, mas eu preciso da substância. Como que eu vou produzir essa substância no meu corpo? E daí dentro do Desbugue já estava nascendo uma corda para a vida, né? Que daí são rotinas que te ajudam a produzir as mesmas substâncias que aquilo iria produzir, que aqueles medicamentos iriam produzir. Né? E daí eu comecei a praticar o Desbugue-se e o Acorda para a Vida imediatamente após aquele momento. E daí eu comecei a minha rotina, né? O que é o Desbugue? O que é o Acorda para a Vida? É a junção da hipnoterapia avançada, da reprogramação mental, do Mind Coaching, que é o treinamento mental, das terapias holísticas e da minha experiência de vida. Eu peguei tudo isso daí, coloquei num método único e comecei a aplicar. E daí, o Acorda para a Vida, que é esse treinamento diário, o Acorda para a Vida é o quê? É um treinamento diário, uma rotina diária, as nossas rotinas matinais. Então, por exemplo, eu comecei a correr.
e daí eu já estava produzindo mais uma substância na minha mente, eu comecei a fazer ali uma meditação, então eu já produzia outra substância na minha mente, e daí simplesmente uma semana após aquela criação de método, eu tinha parado de tomar qualquer medicamento. Isso foi uma decisão minha, né? E daí eu fui lá eu simplesmente pensei, nossa, eu parei de tomar medicamento, eu não posso fazer isso sem orientação médica. Fui lá no psiquiatra, e daí eu conversei com o psiquiatra falou, peraí, tu parou todos os medicamentos e tu tá normal, tu não tá tendo crise de abstinência, não tá acontecendo nada contigo, tu tá se sentindo bem. Eu falei, eu não tô me sentindo bem ainda, mas eu não tô sentindo nada, né? Eu tava neutro. E daí eu continuei. Um mês depois, eu não só tinha parado de tomar o medicamento, como eu já era gerente de uma universidade. Eu saí do fundo do poço, lá para cima. Naquela universidade eu comecei a fazer atendimentos. Meses depois, eu estava na TV dando entrevista sobre aquele método que eu tinha criado. Meses depois, eu estava fazendo palestras por toda a cidade, em todas as escolas públicas, particulares, empresas. E um ano depois, eu já tinha atendido mais de 6.500 pessoas, só presencialmente, entre palestras, atendimentos e consultas. E daí, no ano seguinte, eu atendi, em média, mais 500 pessoas no online, no digital, né, o que somou essas 7.000 pessoas. E esse ano, eu não conto, né, só conto no final do ano. E foi assim que nasceu o método Disbooks. Renan, nesse teu processo, cara, que maravilha essa tua história de vida, né? Primeiro que é motivador, cara, né? A tua história de vida motiva pessoas que estão passando por isso, né? E essa é a ideia da semana Fazendo as Pazes com a Minha Ansiedade. É fazer com que as pessoas entendam que se é humanamente possível sair do fundo do poço para alguém, para você também é. Talvez agora, nesse baralho de pensamentos, nesse turbilhão de sentimentos que estão ali te afligindo, você não consiga enxergar a saída. Mas calma. Coloca o teu pé no chão. Sente a tua conexão com o mundo. Perceba que você... Olha, e tem uma frase que, quando eu comecei a fazer lives, chegou uma live, Renan, hoje nós estamos com 12 pessoas. Imagina uma sala com 12, 13 pessoas nos ouvindo. É uma maravilha. Né? Eu sou muito grato por isso, 14 agora. Mas quando eu comecei a fazer live, tinha lives minhas que tinham uma pessoa assistindo. Eu já fiz live também, Albert. E aí, Renan, veio um insight na minha mente que era assim, cara, se tu tá conseguindo fazer a diferença na vida de uma pessoa, continua, porque tu tá servindo de ferramenta para ajudar alguém. Então isso é maravilhoso. E a pessoa que estava aqui era só, ela botou, sempre estaria aqui. Ela estava fazendo live aqui e ela estava no escritório assistindo, só para não ficar aqui olhando para mim. Mas ficava no escritório assistindo. Isso é maravilhoso, entendeu? É você perceber que você... Também. São pessoas que estão aqui pra gente, né? Claro, né? E sempre a gente, de alguma maneira, impacta as pessoas, né? E a gente impacta a gente também. Eu confesso, se eu amanheço o dia... A live do APV, para quem não conhece, né? A live do Acorda para a Vida é uma live que eu conheço de manhã. Antes era 5h59, agora voltou a ser às 6h29. E é uma live onde a gente faz rotinas matinais para despertar, para se conectar com o teu dia. E eu te confesso, Valbert, que quando essa live não acontece, eu não me sinto tão bem naquele dia, sabe? É muito gostoso me conectar com as pessoas, é muito gostoso ver as pessoas falando, olha, me senti bem com essa meditação, olha, me senti bem com isso, me senti bem com aquilo. E olha só, gente, desafio. Se você quer ajudar mais pessoas a se sentir bem, tu quer transformar a realidade de pessoas, tu pode fazer isso agora, clicando em um botãozinho, clica aqui no aviãozinho e convida mais pessoas para participarem. Já, no final da live, a gente vai aplicar uma técnica extraordinária que tu vai aprender um pouquinho sobre como dominar a tua ansiedade. Né? Uma técnica que vai te ajudar a te desligar, a se conectar com você mesmo, trazer esse estado de presença que a gente precisa. Né? Quando a pessoa fala, você só precisa se acalmar em relação à ansiedade, eu vou te ensinar como se acalmar, né, dessa técnica, como permanecer calmo, como você pode evocar essa calma. Não é isso, Valbert? Show, Renan, show, perfeito. Então, só retomando o fio da meada nessa questão de incentivar pessoas de forma positiva. Eu queria, puxando aí do teu relato, que você me dissesse uma coisa, se eu pudesse resumir todo o teu processo em uma palavra,
O que é que fez você realmente sair desse processo ansioso, depressivo e se tornar, e vestir essa armadura e bater no peito e dizer, agora eu sou o Renan Menucci que eu preciso ser para minha vida? Presença. Essa é a palavra. Eu passei a vida inteira focado demais na onde eu queria chegar, que eu acabava esquecendo da onde que eu estava, né? Então, eu sou um cara muito ambicioso, muito, bem mais do que você pode imaginar, confesso isso. Eu sou muito ambicioso, eu pretendo ajudar muita gente, eu pretendo impactar o mundo de verdade, eu pretendo chegar aonde, bem mais longe do que eu possa imaginar. Essa é a minha missão, é ajudar o máximo de pessoas possíveis no mundo. E eu sempre foquei nisso, né, desde sempre, mas isso me deixava muito ansioso. Porém, eu pensava, cara, quem que eu tenho que ser para conseguir impactar essas pessoas do jeito que eu quero impactar? Quem que eu tenho que me tornar? E daí eu percebi que eu tinha que me tornar um cara presente. Nossa, eu praticava meditação desde os 11 anos, mas eu ainda não tinha aprendido a permanecer presente, entende? Porque eu tinha o pensamento acelerado, a impulsividade, a hiperatividade, uma série de outras coisas, e transtornos, e rótulos que me bugavam, né? E daí, quando eu decidi escolher o rótulo que eu queria, que era o rótulo da presença, eu me tornei o Renan Menucci, porque eu entendi que quando eu fico presente, eu acordo para a vida, eu me desbugo. Né? Quando eu estou presente, eu tenho controle. Quando que eu tenho uma crise? Eu não estou presente quando eu tenho uma crise. Quando eu estou ali em um momento emocional, às vezes quem está falando é a emoção, não sou eu. Às vezes a emoção age usando o nosso corpo. Ah, Renan, você está dizendo que não sou eu que estou sendo possuído? Não. Né? É uma metáfora para dizer que quando a emoção toma conta do teu corpo, você não está completamente consciente, você está agindo por impulso. E o estado de presente te conecta com aquele com agora. Ele te conecta com um estado de autocontrole. Ele te conecta com um momento onde você consegue estar aqui observando de dentro do teu corpo, vendo sintomas, e você consegue olhar para o sintoma e dizer, ei, vem cá, tá tudo bem. Né? Vamos fazer as pazes? Naquele abraço, né? Né? Esse é o sentido. Uma coisa que... Esse é o sentido. Esse é a puxada do Fazendo as Pazes com a Ansiedade. É entender, de uma vez por todas, que a ansiedade não é tua inimiga. Tá? O inimigo que você quer enfrentar são os sentimentos negativos que vêm atrelado a essa palavra ansiedade. Que é a angústia, que é o medo, muitas vezes a raiva de si mesmo por estar sentindo aquilo, não ter esse controle sobre os seus pensamentos e sobre as suas emoções. Então, nós acabamos nesse processo demonizando a palavra ansiedade e esquecendo que ela faz parte do nosso mecanismo de defesa. De uma forma bem fácil de entendimento, podemos dizer que a nossa amígdala cerebral é o nosso sensor de alerta e a ansiedade é o sistema que esse sensor ativa quando nós estamos em perigo. Por algum motivo, no decorrer da tua vida, esse sistema desregula e tu começa a ter o que nós chamamos de crise de ansiedade. Em momentos que você está tranquilo, calmo e em casa, mas do nada você dispara uma crise e ali teu corpo tem todas as reações fisiológicas, que foi o que o Renan relatou para a gente aqui divinamente bem. Tá? Renan, quero te fazer outra pergunta. Primeiro, para a galera que está assistindo, vocês estão gostando da live? Coloca aí. Eu tô vendo só os coraçõezinhos subindo aqui, então eu acredito que o pessoal está gostando. Mas coloca aí no comentário, para a gente quebrar aqui um pouco do padrão. Coloca aí nos comentários, eu estou gostando. Para a gente saber se a gente está conectado com vocês realmente, tá? Renan, o que é ansiedade na visão do método Disburg? Você como criador desse método, aí de corpo e alma, hoje eu sei que esse método saiu do teu interior. Então, você como criador desse método, o que é ansiedade para o método Disburg? Olha, Valbert, a ansiedade, o conceito de ansiedade do método Disburg é o mesmo conceito que a gente traz da hipnose, o mesmo conceito que a gente traz da neurociência, é o mesmo conceito que a gente traz da programação neurolinguística. Então, a gente entende que a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo, né? É algo que tem ali como função nos proteger, às vezes nos impulsionar, às vezes nos fazer entender alguma coisa, mas que, no geral, a gente entende mal a ansiedade e, por entender mal, acaba sofrendo com isso, né?